Cara, Pô, você sempre foi gamer assim, velho? era. Cara, eu sempre curti. É aquela história, né? Porque você falou que o tiozão, né? A história do maldito tiozão. Atari, eu tive o Atari, Nintendinho, né? Então, desde moleque, 8, 9 anos. E aí eu fui começar com PC, eu tinha 11. Eu tinha um glorioso 486DX266, que tinha 4K de memória RAM. Era um super ultra computador. E ali a gente brincava com joguinhos, aqueles bem pixel mesmo. Era uma época de... Duke Nukem, aquela parada. Não, eu comecei antes, tinha uns RPG que eles faziam por uma coisa chamada Telnet, né? Hoje em dia ainda tem a Telnet, é um modo de conexão. É como se fosse uma internet. Então é um prompt do MS-DOS e tinha uns RPG de escolhas. Você fazia umas escolhas e tal. Tinha uns joguinhos que era nesse sentido. Sim, Alguns eram Telnet, que a galera jogava, e outras você era softwarezinho mesmo. Então era bem pequeno. Então eu comecei dessa época bem tudo no início, né? De games. Porque games não era o que é hoje. Games era brincadeira de criança mesmo. Né? Era entretenimento de criança. E aí vai a evolução contínua, né? Aí entre os outros consoles, no final depois teve PlayStation 1, PlayStation 2, tive o 360, PC, né? Como também sempre foi minha ferramenta de trabalho. Fui sempre evoluindo e, lógico, né? Aquela desculpa. Eu vou trabalhar aqui, não precisa comprar essa peça pro trabalho, precisa. Né, não, olha, vai lançar aqui uma tecnologia nova, preciso testar, eu vou precisar dessa peça. Você sabe que 99% é pra jogar, né? Você upava seu trabalho. Eu upava pra jogar. E sempre foi isso. E aí eu uni duas coisas, né, no canal Detonando Geek, que é paixão por games, que eu gosto de jogar games, e tecnologia. Que é o que eu me conheço. Eu nunca trabalhei com mais nada na minha vida, né? Desde o primeiro emprego foi sempre na área de tecnologia. Então eu sou completamente aficionado, entusiasta, gosto de criar coisas, né? Desenvolvo. E aí eu falei, vamos unir essas duas paixões aí. E aí formou o Detonando Geek, né? Mas você passou então pela era dos consoles ao mesmo tempo que você ia evoluindo seu PC ali. Foi. Teve Play 1, Play 2, no Xbox, início eu sempre Play joguei 3. primeiro, eu jogava muito mais nos consoles de mesa, né? Mesmo porque PC sempre foi uma grana, e PC a partir da era que começou a ter GPUs dedicadas, aí começaram eu até esqueci o nome da Voodoo. Tinha uma placa chamada Voodoo. Você falou, Voodoo era tipo uma placa, uma RTX 4090 de hoje, a motherfucker placa-mãe. Placa de outro planeta, Aí né? começou essas integrações, NVIDIA e a própria AMD começaram a investir em silício dedicado de GPU, e aí começou a evoluir. Mas naquela época, primeiro não tinha grana, se tivesse, e segundo que não era... O do PC era um bagulho mais... O jogo do PC era um pouquinho mais underground. Era um pouquinho mais fechado. Então, os jogos mais populares estavam nos consoles de mesa. Quando que mudou isso aí? Você lembra a época que mudou o jogo? Eu acho que isso, vou te falar a verdade... Play 1, Play 2... Eu acho que a grande guinada no PC foi lá pra de 96 a 98. Foi uma grande guinada de performance no PC em si, para que ele... eu posso estar falando bobagem, né? Mas que eu não lembro a data em si, mas foi uma guinada mais ou menos que aconteceu no PC. E eu acho que o jogo mesmo, na minha opinião, o jogo virou uma obra de entretenimento mesmo a partir do Play 1. Que aí começou a popularizar, Play 2 veio, foi uma revolução. E aí se iniciou aquela revolução do entretenimento um pouco mais adulto, né? Verdade. Narrativas. Que mudou mesmo. Assim, o videogame era pra criança. Era pra criança. Era a coisinha do Mario, era aquele movimento repetitivo 2D. Aí veio, por exemplo, no Play 2 veio o Bully, que era um jogo até hoje polêmico. Sim. Ele é proibido no Brasil ainda, não é? Na verdade, não é isso. Por exemplo, o Mercado Livre, em algum momento, ele proibiu a venda do jogo Bully lá, sabe? Mas não é porque o jogo é proibido no Brasil. Manhunt. Manhunt, que era do você ganhava cara pontos por asfixia.
Era um cara que tava no hospício, no hospício, né? e ele era um louco isso aí. maníaco e você tinha que fugir do hospício e você asfixiava os caras. Eu joguei, era ótimo. E fez um sucesso, né? No Fez, Manhunt e ele 2. também proibido. O jogo vinha, era uma marca do jogo, proibido em tantos países, né? Aí também entrou os próprios GTAs, e ali eu acho que começou a dividir o brinquedo de criança pro brinquedo dos garotões e garotonas. Ou a criança tá crescendo, né? Ou a criança tá crescendo. Ali eu acho que começou a dividir. Tanto é que você vê que a indústria, acho que na minha visão, ela se formou nisso até hoje. O público infanto-juvenil, ele virou só um nicho, né? Dentro das grandes plataformas, tirando Nintendo, que é outra curva, ela tá bem mais focada nisso, que eu acho que é um console ideal para criança, mas você pode ver PlayStation, Xbox, lógico que tem conteúdos, mas é aquele mais nichado, esporádico, de outros estúdios do que das próprias produtoras, né? Não é o foco igual é o do Nintendo, exatamente. por exemplo. Você falou que o pessoal fica chamando de tiozão, os jogos estão sendo feitos pros tiozão. Mas sabe que eu nunca fiz essa análise. É muito louco pensar que em algum momento, assim, o console tava superior ao PC, velho. Eu não sei exatamente superior, mas é que tem um ponto aí que vai de dois mundos, né? Que aí você tem o desenvolvimento de hardware que vai evoluindo e as novas, né? Aí você vai para uma viagem mais louca, você vai aplicando Lady Moore no silício para diminuir a densidade, aumentar a quantidade de transistores, vai nessa parte mais técnica, e também tem um lado do software. Né, os propósitos que foram se misturando. Por exemplo, se você for ver até no nível de evolução, dá pra gente pegar aqui o PC, o Processor Computer, que era aquele lá do Vale do Silício, do Bill Gates, ele tinha um propósito de planilhas, trabalho, automação. Então era todo mundo via o computador como aquilo. Aí vem Steve Jobs com o Mac, começa a aplicar utilidades gráficas. Né? Tanto é que você vê hoje, dentro de agências de marketing, pessoal de design, o Mac é muito mais aceito por esse histórico que ele tem. E ainda tem essas brigas, mas o PC podia ser mais barato, mas não importa. O cara tem aquele tem que ter um histórico, tem a marca ali. Virou o Nike do designer, vamos dizer assim. Né? E aí você começa a ver a junção lá da década de 80, quando isso foi trazido à população, e você começa a ver a junção gráfico, funções gráficas de trabalho, que era o Mac, com as funções corporativas, administrativas, que era o PC. E ali eu acho que começou a dar esse meio de campo, né? Que chegou aí, e aí entrou NVIDIA, AMD, colocando processadores, GPUs, e começando a ter centros de pesquisas dedicados a isso, aumentando essa computação sobre isso. E até um fato interessante, isso é basicamente uma crença, eu não tenho noção das datas em si. Eu tô falando de uma evolução histórica. Mas um dado interessante se deve hoje o que nós temos de inteligência artificial graças aos games. Porque nós não conseguiríamos atingir esses níveis de processamentos de machine learning, de clusters computacionais, com processadores comuns. As GPUs são utilizadas nesse trabalho. Então, quer dizer, uma coisa que foi utilizada, o processamento gráfico integrado, que foi criado para games, ele começa a ter uma utilidade para o planeta, para uma nova era. Você vê que loucura. Se a gente for pegar o cálculo, aí se junta muita coisa. Óbvio, eu estou tentando fazer uma narrativa mais linear.